aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de vento. Todos, um prazer imenso poder falar para vocês no dia de hoje, nesse evento importante para a cunicultura americana. Agradeço o convite, agradeço a CBC, a Zootecnia Brasil, o professor Luiz, pela oportunidade de proferir essa palestra para vocês. Eu preparei hoje para a nossa conversa com uma pequena alteração no tema que foi conversado e acertado entre eu e o professor Luiz, que focaríamos um pouco mais no tema sobre formulação para coelhos de estimação, coelhos PET, até porque nosso tempo é limitado, nós ficaríamos falando aqui sobre nutrição de coelhos para corte, também para abate, mas de qualquer forma eu trouxe alguns slides também que comparam um pouco os dois mercados e nós vamos perceber, como eu trouxe aqui, falando sobre tecnologia, mercado e desafio, que para a cunicultura PET, por sorte, nossos colegas dos cães e gatos desenvolveram boa parte das tecnologias e aplicam com muita segurança, com muita capacidade já, e nós conseguimos transportar algumas dessas tecnologias para a cunicultura PET com tranquilidade. Temos pouquíssimos dados de mercado na cultura PET brasileira, mas vou mostrar alguma coisa, o que o mercado tem para a gente, tem para oferecer para os tutores principalmente, tá? E os desafios, que não são poucos, tá? Serão imensos e nem todos nós vamos conseguir responder aqui nessa palestra, mas fica a discussão para a gente poder trazer para esse congresso, certo? Muito bem. Aqui um breve roteiro, né? Nós vamos falar alguma coisa de características fisiológicas, necessidades, principais ingredientes de processamento, mas isso é bem genérico. Nós vamos expandir essa discussão e sempre que possível vou tentar trazer um pouco da cunicultura, da formulação para a cunicultura de abate, também cunicultura de corte, tá? Peço a princípio licença poética para apresentar o quadro The Madonna of the Rabbits, que para a cunicultura PET pode ser que tenha algum impacto, né? Mostra a Virgem Maria segurando um coelho que pela primeira vez, talvez esse quadro é datado de 1530, atribuído a Titian, né? Ele mostra, talvez seja um dos primeiros quadros que mostra um coelho não como caça, certo? Então ele representa tudo que a gente conhece aqui no Brasil, principalmente por ser um país muito religioso, a fertilidade, a pureza. Então ele explicita um pouco do que o coelho pode representar para o brasileiro. 30% dos brasileiros só consegue ver o coelho como um pet. Se perguntar, provavelmente muita gente aqui não consumiu carne de coelho. Então o coelho pet ele tem uma inserção no Brasil que talvez a gente possa prestar um pouco mais de atenção, inclusive até do que a cunicultura de corte, tá? Eu gosto muito de apresentar, quem já assistiu palestra e aula minha, eu sempre tento colocar essa imagem aqui, tá? No Brasil, de uns 2 ou 3 anos para cá, isso bem mais tempo, mas com mais intensidade dos 2, 3 anos para cá, isso se tornou, a cunicultura PET se tornou tema nos grandes veículos. Nós temos visto aí noticiários, reportagens, a internet está inundada de informação sobre cunicultura PET, tá? Se você fizer uma busca nos mecanismos de buscas aí em Google, Facebook, Mercado Livre aqui no Brasil, você vai encontrar muita coisa, muito cunicultor já produzindo. Temos aqui uma colega que é extremamente competente e que produz e vive da cunicultura PET, tá? E então nós como técnicos a gente precisa de começar a prestar atenção nisso aí. Temos muita informação sobre a cunicultura de corte, mas a cunicultura PET ainda está engatinhando em termos de conhecimento e de aplicação prática e de disponibilidade de produtos. Tem crescido, mas a gente ainda pode ir um pouco mais além. Então, é uma série de reportagens que a gente vê, o coelho como animal de estimação talvez tenha um apelo muito bom, muito grande, sobretudo quando se trata, a gente percebe que o espaço, né, a moradia, a gente está começando cada vez mais a morar em apartamentos, etc. Então, é um animal que, de fato, é um pet interessante. Eu tenho um e funciona, moro em apartamento, ele realmente é uma companhia
que pode vir a tomar parte do mercado aí importante, certo? Tanto no Brasil quanto no mundo. No Reino Unido, pode ser que tenha alguém aqui de lá, parece que já é o terceiro animal de companhia, quer dizer, cães, gatos e coelhos. Então, ele tem espaço e tende a crescer. E aí essa pergunta que nessa reportagem mostra aí, o coelho é o pet certo para você, provavelmente nós vamos ver que é. Nós temos aqui uma infinidade de raças e de biotipos de coelhos que a gente pode oferecer para o mercado e que pode ser absorvido com muita facilidade. Então tem para todo gosto, né? Todo tipo de cliente, certo? Sobre alguns dados não temos dados objetivos da conicultura pet em números, mas a BIMPET já começa a prestar um pouco mais de atenção na conicultura pet em termos gerais, junto com outros ali tem deixa eu ver se aqui, onde está outros aqui, ó, são os répteis e pequenos mamíferos. O coelho já tem uma inserção. Nós estamos falando de 2,2 milhões de animais fora essas outras espécies aqui, e o coelho está inserido nisso com um número significativo, certo? Nós estamos falando de 4 estados muito fortes em produção de coelho pet, seria São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Esses 4 estados são os expoentes da produção de coelhos de estimação no Brasil, certo? E com tendências a crescimento, sobretudo, como eu disse, pelo menor espaço que o coelho precisa, porque é um animal que não tem grandes dificuldades de criação em termos de odor, não consome muito, fácil de limpar e etc. Então ele tem uma inserção importante. E sobre o mercado pet, é o terceiro maior do mundo em faturamento. Então a agricultura pode vir a ocupar um espaço interessante em termos de mercado dentro do mercado pet nacional. Eu gosto de falar nas aulas e palestras, o brasileiro gosta de pet. Ele pode ter uma vaquinha, que ela vai chamar mimosa, vai sempre ter uma vaquinha que é de estimação, pode ser qualquer animal. Então não vai ser diferente com ele, não é. Tá? A gente já tem visto que não é. Certo? Muito bem. Diante dessa diversidade, todo esse cenário, né, do mercado, etc., nós, enquanto técnicos, temos que nos preocupar com algumas questões. E, objetivamente, sobre formulação, a gente precisa de pontuar alguns aspectos que eu vou trazendo junto com os desafios, ok? Primeiro, bem genericamente, tem muita gente competente aqui que eu não preciso repetir, né, sobre quem é o coelho, mas para a gente poder estabelecer e pautar, o coelho é um herbívoro não ruminante, extremamente adaptado à ingestão aí de alimentos com alta fibra, certo? Com século super desenvolvido, muito bem desenvolvido, com fermentação pós-gástrica e com aquela característica clássica do coelho praticante secotrofia, que é uma característica importante para observarmos isso aí e temos que levar em conta, sobretudo, no momento de formular, certo? Todos esses são fatores que vão influenciar na nossa estratégia de criação de uma linha de rações que vão atender esses animais, tá? Com algumas particularidades por ser um coelho de estimação. Sobretudo, uma coisa que a gente vem falando, longevidade, qualidade de dente, pelagem, etc, etc. Ok? Bom, só para a gente mostrar, até o intestino delgado, o coelho é um animal não ruminante tradicional. Ele ganha essa particularidade a partir daqui em que o século super desenvolvido, esse século bem desenvolvido, precisa ser considerado e muito bem tratado na hora da gente poder formular nossas dietas, certo? Esse século, ele compreende uma comunidade bacteriana importante que, principalmente para os formuladores, para as dietas que nós temos hoje, são fortemente negligenciadas. Porque nós sabemos que esse ambiente secal ele é muito modulado pela quantidade e qualidade da fibra e pelos níveis de amido da dieta, que não são cuidadosamente dosados nas dietas que nós temos hoje aqui no Brasil, ok? Então, nós estamos falando de 10 a 12 gramas de micro-organismo, vamos dizer assim, no conteúdo secal, certo?
sendo que as arqueias ali são entre 10 a 7, por aí. Pensando no coelho, nessas características fisiológicas bem objetivamente, alguns desafios saltam aos olhos e eu já comecei a falar de alguns aqui. Em termos de formulação, né? Vamos focar nisso. Primeiro, controle de desordens digestivas. Estava conversando aqui agora com um colega conicultora e ela disse que recorrentemente tem problemas de enfraquecimento de coelhos, eventualmente uma diarreia ou outra, por conta de qualidade de dieta. E eu queria já começar pautando uma coisa. Uma coisa é a formulação, são as dietas que nós vamos formular para os tutores. Os tutores são os clientes que vão comprar os coelhos dos conicultores e vão levar para casa, certo? Para ter como estimação, animal de estimação. Outra coisa é a fórmula que existe para um conicultor pet criar esse animal para ser vendido. E aí tem um gap gigantesco entre esses dois universos. Tanto de preço, porque ele tem que ser competitivo, porque senão o conicultor não consegue tocar o sistema, quanto qualidade. Está muito complicado, eu vou mostrar que o mercado traz algumas opções que não são muito boas. E a partir daqui a gente precisa de pensar o que fazer, certo? Muito bem. Em termos de controle de desordens digestivas, nós temos aí um controle dos níveis de fibra e de amido que tem que ser muito bem observado, vou trazer isso para a gente também. Algumas questões sobre particularidades entre raças pet, como mostrei, são várias opções. Então nós temos um coelhinho de 1 kg, 1,5 kg, até um coelhão de 6 a 7 quilos, um gigante, que pode ser pet, não tem problema nenhum, certo? E existe mercado para ele tem que ser atendido. E existem, então, particularidades que não são totalmente consideradas nesse caso, certo? Em termos de formulação, nós vamos perceber que a conicultura, as formulações para coelho de estimação, para o tutor, aquele tutor, ela tem muito mais, uma variedade muito maior de ingredientes, o que encarece, mas melhora a qualidade da dieta. Nós vamos ver isso mais para frente. E ela é bem diferente, tem que ser diferente das dietas comerciais. Questões relacionadas à forma física, processamento da dieta. Hoje nós temos basicamente peletizado e extrusado, sendo que extrusado tem melhor aceitação, mas tem particularidades, sobretudo em relação à quantidade de amido, que como em coelho tem que ser um pouco mais baixo, dificulta um pouco a extrusão. Nós vamos falar isso mais para frente também. E também mantendo custos competitivos. Aqui não está escrito, mas eu ainda reforçaria questões relacionadas à saúde dos dentes e do pelo, que são questões realmente que os clientes sempre pedem, tá? Adiante, em termos de necessidades nutricionais, que eu vou pontuar também rapidamente, aqui no Brasil nós trabalhamos com algumas. Nós temos assim, necessidades para coelhos em crescimento, em reprodução, tem uma necessidade mista aí, que a gente pode considerar que algumas fábricas têm trabalhado com uma dieta única, que serve a todas as categorias. E uma exigência que a gente tem trabalhado é para coelhos PET, que tem uma particularidade também, nós vamos ver mais para frente. E, principalmente, tentar controlar aí a atenção a 4 principais princípios nutritivos, que seria proteína, energia digestível. Veja que nós usamos esse estimador de energia digestível para coelho, tá? O FDA, que é capital, o Brasil muitas vezes tem usado, a maioria das vezes tem usado fibra bruta, que não funciona para coelho, não funciona bem, vamos dizer, né? E o amido, que também, por legislação, não é obrigatório ter. Temos necessidades, não vou entrar muito nisso, mas só para mostrar. Então nós temos lá a necessidade para reprodução, os princípios nutritivos, para crescimento e uma dieta mista. Isso aqui são as necessidades que nós usamos, a exigência que nós usamos para formular basicamente para coelhos de produção, que é a ração que você está usando lá na sua casa, entendeu? Que é a ração que o criador está usando. Essa necessidade aqui já é a exigência que nós tendemos a utilizar para formular para os tutores, para coelho PET, certo? Nós vamos perceber que ele tem um range muito grande entre os principais princípios nutritivos, principalmente energia e proteína. Nós estamos falando aqui de 400 quilocalorias por quilo de diferença, que varia em função do biotipo do animal, da idade, se o animal está em manutenção, se ele tem crescimento, se ele é jovem, etc. A proteína, a mesma coisa. Geralmente para animais mais jovens nós usamos
proteína bruta um pouco mais alta, para manutenção nós abaixamos, e aí essas duas relações que são importantes, um FDA com pelo menos 17 e um amido de 14 no máximo. E aqui vem um problema importante, porque para extrusar uma ração com 14% de amido é complicado e com alta fibra. Então nós temos que pensar no que fazer e nós vamos mostrar mais para frente. Outros princípios nutritivos que a gente segue aqui, isso está no Nutrition of the Rabbit, um livro muito bom, quem